Fala, guerreiros e guerreiras! Hoje a gente vai falar sobre a prova prática de digitação da PCPE, prova exclusiva para o cargo de escrivão. Hoje a gente vai desmistificar essa etapa. Estou com o edital aqui, a gente vai falar tudo sobre o edital, sobre o que é exigido. A gente vai entender o cálculo para vocês ficarem tranquilos. Eu vi alguns vídeos dizendo algumas inverdades sobre essa etapa, muitos candidatos preocupados. Então estou aqui para tranquilizar vocês. É uma etapa extremamente tranquila, percentual de inaptos abaixo de 2% na média. Então, é uma prova sossegada, não tem por que desespero. É uma prova realmente que quem tem costume ou já digitou em algum teclado físico vai tirar de letra, desde que esteja treinando. Quem tem mais dificuldade é o pessoal que tem costume apenas de digitar no celular. Então, quem digita apenas no celular vai ter dificuldade. E isso eu falo de quem digita no celular e treinou. Quem só digita no celular e vai lá com a cara e a coragem já pode considerar dentro desses 2% de inaptos. Mas você que já tem um costumezinho de digitar em teclado físico e treinou, você pode ir sossegado. Tô com o edital aqui, a gente vai dar uma olhadinha no edital e falar tudo sobre. Prova prática de digitação, somente para o cargo de escrivão de polícia. Ou seja, quem fez para o cargo de escrivão tem que passar por essa etapa para seguir para as demais. É uma etapa, como eu disse, tranquila. O que temos aqui, que é uma prova prática de digitação de caráter eliminatório. E fiquem atentos que é caráter eliminatório e não classificatório. O que isso quer dizer? A nota de vocês só vai servir para dizer se vocês estão aptos ou inaptos. A nota de vocês não vai ser somada, não vai ser computada, não vai melhorar a classificação de vocês. Então, a gente tem uma nota de corte, o candidato tem que fazer no mínimo 5 pontos, e ele não precisa fazer nada além dos 5 pontos. Ele não vai ter nenhum benefício se tirar mais de 5 pontos. Ou seja, o candidato tirar 5 ou 10 pontos, dá no mesmo. Essa nota não serve de nada. No máximo vai sair lá o resultado para o candidato ver lá, eu tirei 10, mostrar para o pai e a mãe, mas para o concurso não serve de nada. A única nota que ele precisa se ligar e que ele tem que tirar é atingir os 5 pontos. Eu vou explicar a vocês como atingir esses 5 pontos aqui dentro do edital. Então, a prova terá duração de 10 minutos, consistirá na digitação de um texto pré-definido de aproximadamente 2.000 caracteres em computador compatível. A nota não será somada, como eu falei, não é classificatória, então pouco importa a nota que você tirou, desde que você livre o corte e fique apto. E aqui a gente vai para a parte importante, como funcionam os critérios da avaliação da prova prática de digitação. Vocês vão ser submetidos a uma avaliação, em que vai ter um texto para vocês digitarem de até 2.000 caracteres, e nesse texto vocês vão reproduzir ele digitando, e aí vai ser calculado qual é o NTL, número de teclas líquidas. Vocês têm que ter uma média de digitação de 100 teclas por minuto. Lembrando que a avaliação ela dura 10 minutos, e aí vocês têm que atingir pelo menos 1.000 teclas. Só que no NTL ele tem uma coisa interessante. No NTL ele desconta os erros. Desconta 3 vezes os erros. Ou seja, cada tecla digitada errada por vocês vai descontar 3 teclas certas. E aí, vocês têm que ter muita atenção a isso. A gente vai analisar aqui tudo como é erro, o que é computado como erro, o que não é. Então, quando vocês fizerem a prova, máxima atenção para estar errando um pouco, porque cada tecla digitada errada vai descontar 3 teclas certas. E é justamente o que a fórmula diz. Ele vai pegar o número total de teclas brutas, que é o número total de teclas que vocês digitaram durante os 10 minutos. Lembrando que não precisa digitar os 2.000 caracteres, esses 2.000 é para você ter uma margem, para você poder ser mais rápido e ter um número maior de erros. Então você tem até 2.000 caracteres. O que vai ser computado é simplesmente sobre o que você digitar. Então você vai pegar o número de teclas digitadas, vai multiplicar os erros por 3 e descontar desse total, e dividir por 10, porque são 10 minutos. Então, dividir por 10, você vai ter o NTL, número de teclas líquidas, por minuto. E aqui, o importante para vocês saberem o que é considerado como erro. Erro é simples. Qualquer coisa que você tenha digitado divergente do que era para ser, é um erro. Então, você digitou uma tecla, uma letra a mais. Eu vou escrever a palavra avaliação e no final eu coloquei um A. Essa palavra ela tem um A no final? Não tem. Então, esse A a mais é considerado um erro. O que esse erro reflete? Esse erro vai descontar 3 teclas certas suas no final das contas para vocês atingirem aquela média de 100 cliques por minuto, ou seja, 10.000 cliques durante a prova. Então é importante tomar cuidado. Então, excesso de letras, omissão, muita atenção à omissão em relação ao que você digitou.
Vi uns vídeos, umas pessoas fazendo drama em relação a isso, dizendo que dos 2.000 caracteres, se você só digitar metade, os outros 1.000 é considerado como omissão. Não. Omissão, eu estou digitando a palavra avaliação e por desatenção minha, descuidado, pressa, eu pego e oculto esse A. Digito avaliação. Essa letra que faltou está divergindo do texto, então ela é contada como uma omissão. Então, tão importante como não escrever caracteres a mais ou trocados é não esquecer caracteres, porque você vai ter um texto divergente. Então, dentro do texto do NTB, número de teclas brutas do que foi digitado, ele vai ver o que está em conformidade com o que deveria ser digitado. Então, qualquer omissão ou excesso de letras, sinais e acentos. Muita atenção a sinais e acentos. Então, estou escrevendo essa palavra aqui, critérios. E essa palavra critérios, ela tem acento, não é? Se eu escrever critérios sem acento, é uma divergência em relação ao que deveria ser. É uma divergência, é um erro. Se erro, vai descontar 3 teclas certas. Então, não tem mistério em relação aos erros. Então, sinais de acento, letra, sinais, tem lá uma interrogação, você tem que colocar. Tá no texto, tem que fazer igual tá no texto. Sinais de acentos errados, então era para ser um sinal agudo, eu coloco uma crase, é errada, é divergente, erro. Falta de espaço entre as palavras. Lá na pressa, eu vou escrever esse texto e não coloco espaço entre critérios de. O texto não era para ter um espaço? Então, se era, eu não coloquei, um erro computado. Bem como o excesso de espaços. Estou escrevendo aqui e coloco critérios, aperto 2 vezes no espaço, então não deveria ter 2 espaços, deveria ter um, mais um erro para ser computado e descontar 3 acertos de vocês, 3 teclas digitadas corretamente. Espaço a mais entre as palavras ou letras e falta ou uso indevido de maiúscula. Muita atenção, de maiúsculas. Muita atenção. Se eu estou escrevendo um texto e ele começa com A maiúsculo e eu digito um A minúsculo, é uma divergência. Essa letra deveria ser maiúscula e é um erro. Bem como prova aqui, contando que eu estaria digitando esse texto, prova é minúsculo, então tenho que escrever tudo minúsculo. Se eu escrever prova com P maiúsculo, eu divergi do texto e essa letra é computada como um erro. A gente vai ver no Excel como é que funciona esse cálculo para vocês ficarem tranquilos. Então tem uma margem boa de erros, desde vocês tenham uma velocidade aceitável de cliques. Então a gente vai escrever essa fórmula e vai analisar lá no Excel como é que funciona. Então espero que tenha ficado clara essa parte do que é erro, tudo que divergir do texto. O que você não escreveu por falta de tempo, daquele excesso de texto, então tinha 2.000 caracteres, eu digitei apenas 1.100. Os 900 caracteres demais não são omissão, porque você não tem a obrigação de digitar os 2.000. Você tem a obrigação de digitar pelo menos 1.000 para conseguir ter um NTL de 100. Então espero que isso tenha ficado claro para vocês. Até porque se a gente tivesse interpretação que os caracteres omissos, eles contariam, não os caracteres omissos do texto, que é esse daqui, que é a omissão do texto que você está digitando. Se esses excesso de texto fosse obrigatório, o candidato ele precisaria de no mínimo 1.750 acertos para ficar apto. Eu garanto que a gente ia ter uns 90% de inaptidão nessa etapa. E como eu disse, é uma etapa tranquila, não tem bicho de 7 cabeças, então nada de estar tendo essa tipo de interpretação errônea do edital. Então, recomendo fortemente que vocês não digitem os 2.000 caracteres, porque vocês terão um problema. A não ser que você já tenha muita prática. Mas, como eu disse, não tem para que você ter uma nota alta nessa etapa, se não vai contar de nada. Basta ficar apto. Então, a gente vai pro Excel aqui, montar nossa formulazinha. Como funciona? A gente tem o nosso NTL. Se eu tivesse uma prova de digitação, eu tenho que digitar NTL, coloquei NTL, eu tenho 3 erros, porque lá é maiúsculo, então vamos digitar maiúsculo. Erro, estou digitando aqui maiúsculo, NTL, teria um erro, NTL, esqueci o T, erro. Então só para vocês ficarem antenados com essa questão do erro. Então o NTL é calculado sobre o NTB e os erros. E como funciona o cálculo do NTL? O NTL, eu vou pegar o número de cliques que eu dei, vou subtrair 3 vezes os erros e vou dividir por 10. Dividindo por 10, eu vou ter a nossa média de NTL. Então, já montei aqui. Então, vamos supor que um candidato, ele não teve nenhum erro, mas ele digitou apenas 990 caracteres. Então, esse candidato, ele ficaria com um NTL de 99. Vou botar aqui só a forma para facilitar mais nossa vida, que é o critério para ele ficar apto. Ele tem que ficar com um NTL maior ou igual a 100. Se ele atingir isso, ele fica apto.
Caso ele não atinja, ele vai ficar inapto. Para ficar bonitinho aqui. Então esse candidato está automaticamente inapto. O mínimo que ele tem que fazer de pontos são 1000 cliques brutos. Desde que ele não tenha nenhum erro. Errou alguma coisa, ele vai ficar inapto. Então esse número de 1000 aqui é extremamente perigoso. Você fez 1000 cliques lá, a chance de você estar inapto é gigantesca, quase certa. Porque é praticamente impossível você digitar 1000 caracteres sem ter nenhum erro. Então, uma margem segura que eu tenho para vocês é vocês fazerem pelo menos 1.300 cliques, que aí vocês têm uma margem de 100 erros. E aí, 1.300 cliques vocês têm até 100 erros, porque 100 multiplicado por 3 vai ser 300, desconta, permanece os 1000. Então vocês têm essa margem. Deixa eu calcular aqui, botar uma formazinha só para a gente analisar a questão dos erros, até onde vocês podem chegar, que é o número de erros possíveis. Possíveis erros. Esse é igual aos nossos. Não precisa entender essa fórmula. Então, quando eu digito 1.300 teclas, eu tenho até 100 erros possíveis. Vamos supor que um candidato conseguiu fechar o texto. Ele é apressado e ele digitou 2.000 caracteres do texto. Desses 2.000 caracteres, ele só pode ter 333 erros. Quando você tem essa velocidade de clique aqui, digitando 2.000 caracteres em 10 minutos, ou seja, 200 caracteres por minuto, isso é uma velocidade rápida, a chance de você errar é muito maior. Então você tem uma quantidade pequena de margem de erro. Mesmo vocês analisando, 333 é muito, mas quando vocês estão nessa velocidade aqui, é muito fácil vocês cometerem mais erros. Então aqui, o candidato ele fez 334 erros, ele vai ficar inapto. Mesmo que ele tenha digitado, for candidato apressado, digitou 2.000 caracteres, supor que ele é apressado, ele esperou nem os 10 minutos, ele fez em 5 minutos. Não importa, o que vai contar é como se ele tivesse utilizado os 10 e ele vai ficar inapto. Então não recomendo que vocês cheguem nesse número. Recomendo que vocês cheguem nos 1.300, aí vocês vão ter até 100 caracteres para errar e aí vão ficar aptos. Caso você seja bom de digitação, tenha uma prática a mais, aí você pode chegar no número maior, os 1.500. 1.500 já dá 166 caracteres possíveis de erro. Então posso errar até 166 caracteres que eu permaneço apto. Errou 167. Vai para casa. Então espero que vocês tenham entendido como é feito o cálculo, entendido que vocês não precisam ter tanta pressa na digitação, tem que ser rápido porque é uma prova de digitação para a Polícia Civil, não é qualquer cargo, é um cargo de polícia, é um cargo importante, então vocês têm que ser rápidos, mas tem que ser precisos, não adianta nada ser rápido sem precisão, que aí vocês vão ficar inaptos nessa etapa. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode colocar no vídeo. Estou tentando gravar cada vez mais no YouTube, está um pouco complicado porque eu tenho um Instagram que eu gerencio. Então vocês que não me seguem ainda no Instagram, corre, segue lá, romerito.nogueira. Lá eu explico, tem uma plataforma que faz ranking de concurso, estou fazendo todo o acompanhamento desse concurso da Polícia Civil, cruzamento de dados, ranking de vocês, posto sobre notas de corte, possíveis desistentes e diversas análises sobre o concurso. Então, quem não segue ainda, acompanhe lá no Instagram. Vocês podem se inscrever aqui no canal também. Vou procurar estar alimentando mais e tentar estar trazendo mais vídeos. Desse eu trouxe porque eu vi muitos candidatos com dúvidas e sem entender como era essa forma de cálculo, desesperados porque pensavam que tinham que digitar os 2.000 caracteres, senão iam ficar inaptos. Então, espero que tenha ficado claro para vocês e boa sorte para todos que vão fazer essas etapas. Saindo o resultado, vai estar lá no meu sistema, na plataforma, no site romerito.com/concurso. E aí lá no meu Instagram eu posto sempre resumo, como foi o percentual de inaptos e outros dados. Então, valeu e boa sorte para vocês.